E o pior de tudo, o jogador, o profissional, se prestar a esse papel. Independentemente do time que ele joga, de quanto ele ganha, porque hoje eu ouvi assim, mas tem jogador que ganha muito pouco, joga em time pequeno, joga em divisões inferiores, e aí você até pode entender. Não, não dá para entender. A desonestidade não dá para entender. A falta de caráter, a falta de conduta. E isso traz um prejuízo imenso para todo mundo. Para todo mundo. Primeiro, para o patrocinador, para a casa de apostas. Depois, para quem se sujeitou a isso, que será processado, será preso e vai perder a sua carreira. Porque esses caras serão banidos do futebol, né? Não há outra possibilidade. E depois, para todos nós que estamos envolvidos com o futebol e com o esporte. Nós que trabalhamos com isso, que transmitimos eventos, que fazemos programas, que levamos informação, comentários, opinião, emoção, transmissões. Nós somos muito prejudicados, né? Os clubes são muito prejudicados, as entidades, né? Os campeonatos, porque a lisura fica arranhada. A credibilidade é colocada em dúvida. E quando você perde a credibilidade, você perde tudo, né? O torcedor é um grande prejudicado porque ele faz papel de bobo nessa história, porque ele chora, ele se emociona, ele influencia a sua vida, ele muda o seu estado de espírito, dependendo do que o seu time faz, ele fica muito feliz, ou ele fica muito triste, ele fica de bom humor, ou ele fica de mau humor. O futebol influencia a vida das pessoas, interfere na vida familiar, na vida pessoal. É algo muito sério. É trabalho para muita gente, para mim, por exemplo, e para milhões de pessoas mundo afora. Existe uma indústria disso tudo que sustenta muita gente. E essas ocasiões, esses fatos lamentáveis, mancham tudo isso, jogam contra, tiram a credibilidade. E a partir do momento que você não leva a sério alguma coisa, que você duvida, como será, por exemplo, agora quando acontecer uma expulsão de um jogador? Uma expulsão que você considera boba. Porra, o cara forçou o cartão, para que ele fez isso? O que você vai pensar? Será que tem esquema aí? Será que o cara está levando um dinheiro para fazer isso? Quando um goleiro levar um frango, o que as pessoas vão pensar? Antes imaginavam, poxa vida, hein? O cara falhou, o cara não foi feliz ali no lance, que pena. Agora o cara vai pensar o seguinte, levou esse esquisito, hein? Será, hein? Que estava na gaveta? Que tem alguma coisa, né? Quando uma equipe que estiver ganhando um jogo levar uma virada com lances bobos, né, como a gente tem visto por aí, o que as pessoas vão pensar? Então, o prejuízo disso é algo incalculável. E só tem uma salvação para isso. Punição tem que ser rigorosíssima, exemplar. As investigações do Ministério Público têm que seguir a fundo. Chega de impunidade no Brasil, chega de investigação que muitas vezes traz fatos e que depois elas são arquivadas, que não dão em nada, que são apagadas. As pessoas não aguentam mais isso. Precisamos de um país, de uma sociedade séria. E o futebol, minha gente? O esporte no geral. Mas o futebol, que é o principal esporte, ele é muito sério.
para a nossa sociedade. Ele é algo muito importante. Ele significa trabalho, ele significa renda, ele significa diversão, ele significa entretenimento. Então, tudo isso não pode ser destruído por causa de bandidos, porque todas essas pessoas envolvidas, elas são bandidos e têm que ser punidos exemplarmente. E eu espero todos esses jogadores que têm o envolvimento comprovado ou aqueles que ainda não têm, mas estão sendo investigados, quem tiver a participação comprovada nisso, que seja banido do futebol e vá para a cadeia, assim como toda essa máfia que armou esse esquema escandaloso e deplorável. Que mania tem o ser humano de querer se dar bem, passando a perna nos outros. O que custa, hein? Tentar fazer o correto, ser honesto. Como é bom fazer as coisas certas, ser honesto, ter a consciência tranquila. Isso não tem milhões e bilhões que pague. Mas, infelizmente, muita gente não pensa assim. É desvio de caráter. E isso aí já vem